Epístola de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 18. A abordagem do apóstolo, ela prossegue, e o tema fé e obras como duas irmãs que precisam caminhar juntas e em harmonia permanece. Tiago, o apóstolo, ele agora conclui esta última sessão do capítulo 3, mostrando que o mestre, aquele que se apresenta como professor e pregador do Evangelho, ele deve praticar aquilo que ele crê, aquilo em que ele acredita. E nesta caminhada, fé e obras andam juntas, porque se você tem fé, mas não tem obras, a sua fé ela não tem utilidade nenhuma. Então, quando nós olhamos o capítulo 3, a partir do versículo 13, o que notamos, o que vemos? Observem a leitura até o versículo de número 18. Tiago continuará tratando do mesmo assunto e agora ele levanta uma pergunta inicial, e esta pergunta ela é irônica, porque aqueles homens se consideravam sábios e inteligentes, mas na realidade eram loucos, porque não estavam vivendo o Evangelho na prática. Diz assim então a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, concede-nos a iluminação, a compreensão da Tua palavra. Ensina, Senhor, ao Teu povo o Evangelho, e que possamos receber este Evangelho como ele é, em toda a sua pureza, simplicidade, mas profundidade tal, a ponto de alcançar o mais profundo do nosso coração, mexendo com as nossas estruturas, corrigindo as áreas que ainda precisamos trabalhar, edificando e fortalecendo a nossa fé para que não desanimemos. Abençoa, Senhor, o Teu povo neste dia tão especial, o dia do Senhor, o dia da instrução, o dia em que o Senhor, através da pregação, promove este encontro da Tua igreja com Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Como eu falei aos irmãos, Tiago começa com uma pergunta, e esta pergunta, ela, na realidade, é carregada de ironia. Por quê? Porque o que ele está tratando aqui é a incoerência daqueles que se diziam mestres, que se consideravam sábios e inteligentes, mas, por outro lado, não mostravam esta sabedoria e inteligência
porque não aplicavam em suas próprias vidas, não experimentavam em suas próprias vidas a conduta correta, o padrão estabelecido pelo Senhor da igreja. Então a pergunta inicial, ela vai nos direcionar e vai nos mostrar que o apóstolo ele quer tratar ainda da mesma questão, e também ele nos traz aqui uma lição geral, porque ele começa com a pergunta dizendo: quem entre vós ou qual dentre vocês? Mostrando que todo mestre, ele um dia foi um aluno. Que todo mestre, ou pastor, ou pregador, um dia aprendeu com outro pregador ou com outro pastor. E também nós percebemos aqui com isto como é importante acompanhar o que a Escritura diz quando a igreja tiver que escolher aqueles que vão ensinar, aqueles que vão pregar. Quando a igreja tiver que escolher e enviar aqueles que se apresentam ao ministério pastoral. É preciso notar se esta verdadeira sabedoria e inteligência é aplicada no dia a dia, no viver diário deste homem. Observem comigo então o versículo 13, que é o versículo inicial. Vamos ler juntos. Vamos ler. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. A pergunta de Tiago, então, ela vai direcionar, como disse aos irmãos, dirigir este assunto, porque o que ele está tratando aqui é algo que outras partes ou páginas da Escritura também mencionam. Homens que se inculcaram por sábios tornaram-se loucos por desprezarem o Evangelho. Homens se considerando inteligentes, na realidade negaram a verdade e crucificaram o Senhor. De forma que Tiago diz, olha, se há gente ou existe entre vocês aqueles que são sábios e inteligentes, é necessário que eles mostrem isso, e a igreja precisa notar em suas próprias vidas tal sabedoria e tal compreensão das Escrituras Sagradas. Quem entre vós é sábio e inteligente? Observem aqui a instrução dada pelo apóstolo de como a igreja poderia identificar se de fato estes mestres eles eram do Senhor ou não. Versículo de número 13 conclui: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Estes homens, para que de fato fossem reconhecidos ou reconhecidamente percebidos como mestres que ensinavam a palavra, precisavam mostrar com suas próprias vidas, com a sua própria conduta, pelo menos duas virtudes. A primeira delas, mansidão de sabedoria. Eles não poderiam agir contrariamente ao ensinamento de Cristo. Mostrar sabedoria era o contrário, ou seria o contrário do que o apóstolo estava identificando naquelas igrejas. Homens que arrogantemente se consideravam sábios e possuidores do saber, que se apresentavam como pregadores, mas que não sabiam usar a própria língua, que atacavam os seus próprios colegas, que promoviam divisão nas igrejas, que não edificavam sobre o fundamento verdadeiro e real que é Jesus Cristo. Então, a primeira virtude que eles precisavam demonstrar ou revelar se de fato possuíam sabedoria divina e inteligência para ensinar as Escrituras era mansidão. A mesma mansidão que todo crente precisa possuir se deseja aprender de Jesus. O humilde de espírito é aquele que se faz manso e alcança do Senhor a misericórdia. O manso aqui não é um homem covarde, não é um homem sem reação, mas o manso aqui é aquele que se submete à palavra e alcança o verdadeiro sentido da sabedoria, que é aplicar a Escritura Sagrada em todas as áreas e situações da vida. Existem muitos homens que
conseguem manejar a palavra, conseguem extrair as doutrinas da palavra, conseguem elaborar sermões extraordinários, fazem uma verdadeira exegese ou análise do texto bíblico. Mas porque não possuem mansidão de sabedoria, não conseguem fazer exegese das pessoas com que tratam. Não conseguem compreendê-las, sentar por um tempo e por um pouco apenas para ouvi-las. Mansidão de sabedoria aqui, irmãos, é aquela que nós percebemos, por exemplo, quando o rei Salomão, ainda jovem, foi desafiado a tomar uma decisão quando duas senhoras queriam disputar a posse, o fato de que deveriam sair diante do rei, da frente do rei, da presença do rei com seu filho. E naquele instante, a história de Salomão, ela é extremamente ilustrativa para esta mansidão de sabedoria. Ele não agiu carnalmente, ele não agiu impensadamente, mas ele aplicou o que aprendeu do Senhor. E aqueles que conhecem essa história maravilhosa sabem como o rei Salomão resolveu a situação, tratando do coração. Ele viu que aquela que não era mãe não estava preocupada com o fato de que aquela criança seria morta. Se não é minha, também não será sua. E ele notou que a verdadeira mãe, ela não permitiria que o seu filho fosse morto. E a situação então se resolve, e através da mansidão de sabedoria, da compreensão de como agir e proceder, Salomão, ele se destacou e foi um homem extremamente sábio, nós sabemos disso. Mas também observem que não somente a mansidão de sabedoria é necessária, o mestre ou aquele que se apresenta para ensinar, para pregar o evangelho, também precisa possuir um proceder condigno. Ou seja, aquilo que ele faz deve se encaixar ou se harmonizar com aquilo que ele diz. É fato, irmãos, que não encontraremos nesta terra pregadores perfeitos, professores perfeitos, mas é necessário que o rebanho veja mansidão de sabedoria e um proceder condigno do mestre, segundo aquilo que ele diz ou que ele ensina. As obras aqui praticadas não são aquelas que muitas vezes nós pensamos, boas obras, dar esmolas, fazer caridade, não. Boas obras aqui, ou com as suas obras, a aplicação ela é muito mais extensa. É você demonstrar com a sua vida, com o seu proceder, com o seu comportamento, que você de fato é sábio e inteligente. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento que nós temos da Escritura Sagrada. O proceder condigno é a confirmação de que você realmente pratica aquilo que crê, ou aquilo que ensina. O apóstolo, então, ele apresenta essas duas virtudes, pelas quais a igreja deveria analisar os seus mestres, e também analisar a sua própria vida. À medida em que conhecemos mais o Evangelho, irmãos, precisamos então mostrar e revelar ao mundo mansidão de sabedoria e proceder condigno, ou seja, eu vivo aquilo que prego, aquilo em que creio. Agora observem comigo o versículo de número 14 e notem que o que o apóstolo está tratando, de fato, é algo muito sério e que não estava sendo percebido na vida daqueles que se levantavam como professores de Bíblia, professores de escola dominical ou pregadores. Vejam só o versículo de número 14, vamos ler. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Por que ele fez aquela pergunta inicial? E ele disse, olha, vocês estão se considerando muito sábios e inteligentes, mas não há mansidão de sabedoria nem proceder correto, digno do que na própria vida prática de vocês. Porque, ao contrário, o que estava acontecendo é aquilo que ele trata no início do capítulo 3.
o mau uso da língua, a promoção da maldade, da inveja, do ciúme, da amargura, estava promovendo ou estava causando na igreja um grande estrago. E tudo, irmãos, estava começando no coração daqueles homens. Porque se o coração de um mestre não for manso e não for condigno diante do Senhor, humilde e com um proceder santo e piedoso, o que vai acontecer é que ele será dominado por aquilo que, na realidade, a Bíblia chama de obras carnais. Versículo 14, diz o apóstolo: se pelo contrário, no coração de vocês existe ou há inveja amargurada e sentimento faccioso, que era promovido pelo uso errado, precipitado, carnal das palavras, ele então os adverte: não se gloriem disso e não mintam contra a verdade. Por que ele disse estas coisas? Porque esta sabedoria que eles estavam afirmando possuir não vinha de Deus, não era sabedoria divina. Vejam só, versículo de número 15, vamos ler. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Existe sabedoria e sabedoria. A sabedoria demonstrada por aqueles mestres, de fato, não era aquela que desce dos céus. Não é aquela ensinada por Tiago no capítulo de número 1, versículo 5, quando ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A sabedoria que eles estavam demonstrando era algo, ou era um tipo de sabedoria carnal, animal, demoníaca, terrena. Vocês lembram da história de Jonadab? Jonadab demonstrou sabedoria, mas não a sabedoria do céu, quando ele orientou Aminon e disse como ele deveria armar uma situação para estuprar a sua irmã. Não é a sabedoria que provém da verdade, não é a sabedoria que exalta o Senhor, mas é essa sabedoria descrita aqui e tão condenada pelo apóstolo Tiago. A sabedoria daqueles homens não descia do alto, ela era terrena, e a sabedoria terrena, ela contrasta com a sabedoria dos céus. Ela era animal, ou seja, era a sabedoria fruto de um coração inclinado à carne. Ela era demoníaca, ou seja, era a sabedoria daqueles que se apresentavam santos e piedosos, mas na realidade eram agentes de Satanás. O versículo 14 aqui, irmãos, nos mostra alguns termos que eu gostaria apenas de trabalhar um pouco mais com vocês. O primeiro deles que fala sobre o coração cheio de inveja amargurada. Literalmente, esta palavra ela está ligada ao desejo louco, desenfreado por dinheiro. Vou ilustrar aqui com uma história prática. Existiu um pastor muito brilhante em termos de ensino, de pregação, de condução dos trabalhos, de administração da igreja. Só que ele era extremamente vaidoso. E ele queria que todos olhassem para ele. Aconteceu que ele nunca foi desassistido ou abandonado por sua igreja, por sua congregação. Chegou o tempo em que ele se aposentou. Na linguagem eclesiástica presbiteriana, ele se jubilou. Não se contentando com o que recebeu, ele então colocou a sua igreja na justiça. E antes disso, ele usou da sabedoria que não desce do alto. Ele conseguiu convencer o seu conselho a assinar um termo, ele também era advogado, que a igreja deveria pagar um valor exorbitante até o dia de sua morte e da morte de sua esposa.
A situação foi tão terrível que a inveja amargurada que acompanha o sentimento faccioso promoveu rachas e mais rachas na igreja. A igreja se enfraqueceu. Este homem ficou recebendo o que queria, mas continuou amargurado. Durante o seu período, ele também foi professor de seminário, ele sempre ensinava os seminaristas a já entrarem com um pé atrás contra o conselho, achando que os presbíteros sempre seriam seus inimigos. E a história então mostra como a igreja sofreu com tudo isso, porque a sabedoria que ele revelou não era a sabedoria celestial. Ele não foi meu professor, mas foi professor de muitos mestres meus. E eu lembro que já estava no meu último ano de seminário, quando alguém teve a ideia de trazê-lo para falar para os seminaristas sobre ministério pastoral e conduta pastoral. O que aconteceu foi que quando ele chegou na capela do seminário, não tinha uma alma sequer para ouvi-lo. O que é que aquele homem tinha para ensinar para a gente? Se todos já sabiam de sua história e de como ele agiu de maneira errada para destruir a igreja do Senhor. De forma que, meus irmãos, cuidar do coração fará com que nós não hajamos ou nos comportemos como sábios e inteligentes, quando na verdade nós poderemos estar usando a sabedoria não divina, mas a sabedoria dos infernos. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso para nós, quando ele fala a respeito das razões do coração, na carta aos Gálatas. Vamos para Gálatas capítulo 5, vejam só comigo. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo de número 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos até o versículo de número 21. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo de número 21. Vamos começar? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A sabedoria terrena e animal, porque natural, carnal, é uma linguagem que sempre é dirigida para a estrutura humana e também para o sentimento humano, o coração do homem distante de Deus, em rebeldia contra o Senhor. Este comportamento, este procedimento que leva o homem a aplicar a sabedoria animal, a sabedoria demoníaca, que é dar ouvidos à serpente, que é dar ouvidos às instruções de Satanás, não é aquela guiada pelo Espírito de Deus. A exortação bíblica é: andem no Espírito e jamais satisfarão vocês jamais satisfarão a concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo enlouquecido, desenfreado por pecar contra Deus. De forma que o que o apóstolo Paulo aqui descreve aos Gálatas, e é aplicável às igrejas de Deus, é que a carne, ou seja, a natureza humana, a sabedoria humana, sempre irá combater
contra a sabedoria do Espírito, porque é divina, celestial. São opostas entre si a carne e o Espírito. E se você é guiado pelo Espírito, diz a Escritura, não caminharás mais debaixo da maldição da lei. Mas a lei do Senhor agora se transforma para você uma regra maravilhosa de condigno proceder, onde você vai aprender a mansidão de sabedoria. As obras da carne, elas são conhecidas, e vejam como elas começam no coração. O desejo de impureza sexual, de lascívia, de idolatria. Aqui especificamente trazendo para a carta de Tiago, o desejo de inimizade, de discórdia, de facção, de dissensão, de porfia. Tudo começa no coração, e quando o homem deixa de dar ouvidos à voz de Deus. Por isso o apóstolo diz, nós precisamos aprender a ouvir. Muito antes de falar, ouvir e tentar aprender com o Senhor. Invejas, versículo 21, bebedeiras e glutonarias. Às vezes a gente acha engraçado, mas festa de crente é um terror. Para quem faz, às vezes para quem vê, como os crentes mal esperam o prato de docinhos ou a bandeja, né? De docinhos chegar na outra mesa, porque ele já arrancou 5 ou 6 para ele. Leva para casa, para a mamãe, para o papai, para o cachorro. Peraí. Aí você diz assim, não, mas fulano fuma, vai para o inferno. Mas você é um glutão. Mostra a sabedoria e inteligência dos infernos. Não é a sabedoria que diz assim, não, eu vou pegar porque eu sei que meu irmão vai precisar. E outra coisa, ser convidado para uma festa não é atestado que eu posso levar até a mesa da festa para casa. Isso é furto. Eu tenho que receber. E se o dono da festa disser, o senhor gostaria de levar uma fatia de bolo? Leva para sua esposa, ela não veio hoje. Você pode aceitar ou não. Mas você não pode pegar e levar simplesmente para casa. Então notem, irmãos, que às vezes aquilo que a gente pensa assim, é até inteligência e sabedoria, e olha, eu sou crente, e essa sabedoria ela é dos infernos, é demoníaca, é carnal. Porque, ao contrário daquilo que nós deveríamos combater, e muitas vezes nós praticamos, percebam que a Escritura nos mostra como um padrão a ser vivido. Porque o apóstolo Tiago, ele diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, ou seja, fruto de um coração que cedeu às obras da carne, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A igreja não será feliz, não caminhará em paz, em comunhão e em unidade, porque sempre haverá confusão. Enquanto os homens se consideram sábios e inteligentes. E esta sabedoria, irmãos, e este proceder, ele precisa ser exemplar na vida daqueles que ensinam. Por exemplo, se você ensina algo errado para uma criança que está vindo para a escola dominical, ela vai aprender errado e vai fazer errado para sempre. Vai ser difícil de corrigir. Assim, como um filho vê o pai, muitas vezes, tratando a sua mãe daquele jeito ruim, e quando casa, às vezes a gente não entende por que ele está fazendo aquilo. E aí, na história de vida dele, ele viu o mau exemplo de seu pai como marido. Observem que a instrução do apóstolo, ela descreve que o fruto do Espírito, pelo contrário, o que produz? Ainda em Gálatas, nos versículos 22 e a 26, de 22 a 26. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A sabedoria que vem do alto, ela produz coisas boas, aquilo que é bom, porque é fruto da obra do Espírito na vida do crente. Ele vai amar, ele vai se alegrar sempre no Senhor, promoverá a paz, ele será longânimo, ou seja, ele controlará e será paciente quanto às suas explosões, será extremamente benigno, bondoso, fiel, manso, dominará a si mesmo. Irmãos, percebam que este é o padrão que Cristo requer de nós, um padrão que não foi alcançado perfeitamente por ninguém aqui, a começar de mim, e que deve ser experimental, vivido por nós, deve ser um caminhar constante, porque os que estão em Cristo, nos diz a Escritura Sagrada, crucificaram na carne, com suas paixões e concupiscências, tudo aquilo que promove confusão e toda espécie de coisas ruins. Se vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. E como é que isso se dá? Se dá quando nós ouvimos a voz do Espírito. E a voz do Espírito, ela é ouvida todas as vezes que seguimos a instrução do apóstolo Tiago. Sejamos prontos para ouvir, demorados para falar e assim também tardios para nos irar. Vamos voltar para Tiago e vamos caminhar para a conclusão. Lá em Tiago capítulo 3, observem então que a diferença da sabedoria que desce dos céus para a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, que estava sendo praticada por aqueles falsos mestres, ela é evidente, ela é muito clara. Versículo 17 diz assim: vejam só a instrução apostólica e lembrem-se, à medida que vocês estiverem lendo comigo, lembrem-se das obras do fruto do Espírito que lemos juntos. Vamos ler. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, ao contrário da sabedoria demoníaca, animal e mundana, o apóstolo Tiago, ele conclui dizendo que a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura. Ela não é misturada, ela não é manchada com carnalidade, mundanismo ou atos diabólicos. Ela é pacífica, ou seja, ela não promove a divisão, a dissensão, a facção. O cuidado que nós precisamos ter com a maneira como falamos e como nós tratamos uns aos outros é de grande importância, porque senão jamais promoveremos a paz. Esta aqui não é aquela paz a qualquer preço. O que não está na mesa de negociação, que é a verdade, não pode ser negociada. Mas a verdade nos ensina que nós devemos ensinar em amor, exortar em amor. Às vezes o pastor pode ser até um pouco duro, mas sempre lembrem que lá na porta ele não vai estar assim não, fechado olhando para você. Ele vai sorrir, ele vai te abraçar, vai dar um beijo em você. Nos homens não, né? Tem uns que gostam de beijo. Mas a ideia é, quando nós ouvimos o que a Escritura ensina e diz, a verdade transforma e promove a paz. Se não caminhamos em paz, então existirá guerra, ou nós lidaremos sempre com as guerras, as contendas que Tiago vai tratar no capítulo 4, e que surgiam dos prazeres que lutavam dentro dos homens, os prazeres carnais. Notem que ela é uma sabedoria indulgente, sempre pronta a perdoar, sem ter nenhum preço a ser colocado, mas sempre disposta a perdoar. Ela é tratável, não é arrogante de maneira nenhuma,
ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial. Vocês lembram que Tiago denunciou o tratamento que estava sendo dado aos pobres e o tratamento que estava sendo dado aos ricos? Tiago diz que os mestres eles deveriam agir com imparcialidade. Os mestres eles não devem escolher, ainda que alguns irmãos sejam mais próximos e queridos, mas eles nunca podem agir com parcialidade, precisam ser imparciais, sem fingimento, sem a máscara que muitas vezes nós colocamos quando nos dirigimos à igreja. Ela deve ser aquilo que nós realmente ensinamos, a sabedoria que demonstramos através da mansidão e do proceder condigno, deve ser percebida diante da igreja, no meio do povo de Deus. Finalmente, Tiago conclui dizendo: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A ideia aqui, ainda que este versículo não seja de fácil interpretação, é que a sabedoria que vem do alto e que é fruto do Espírito, agindo no coração da igreja, vai promover a paz, de maneira que, à medida em que a semente do Evangelho ela é lançada através da pregação, o retorno claro é que a igreja responde com a mesma sabedoria, enquanto os mestres vivem e praticam esta sabedoria. E é em paz que este fruto se semeia, o fruto da justiça, e para os que promovem a paz não há nada melhor do que viver na igreja de Deus e caminhar com a igreja do Senhor, conforme a instrução do autor aos Hebreus. Vejam só, aí bem perto, voltando, uma carta antes, capítulo 13 de Hebreus, o que nos diz a Escritura Sagrada. A paz que é promovida no meio da igreja por aqueles que semeiam a boa semente da palavra, a semente da justiça, o Evangelho de Jesus, vai trazer então um retorno pacífico. Diz assim o versículo de número 17, uma exortação, uma das últimas exortações do autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Leiam comigo, vejam só que interessante. Vamos ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, quando a igreja responde com o mesmo sentimento de humildade, mansidão, domínio próprio, é claro e óbvio que vocês, à medida em que se acostumam a ouvir sermões, vão perceber o pastor às vezes errando, dando uma escorregada aqui na concordância, no português. Às vezes você está estudando tanto a Bíblia e diz: olha, o pastor precisava ter falado aquele assunto ali e não falou. E o que faz muitas vezes você não chegar lá na porta e dizer: ô pastor, você devia ter falado isso, faltou, o que é isso? E você me dar um abraço e dizer: pastor, Deus lhe abençoe, e continuar orando por mim. É a aplicação mútua daquele que semeia e daqueles então que frutificam com ele. Quando os professores se sentem felizes, quando ensinam o Evangelho e percebem que os seus alunos crescem nas classes de escola dominical, é um terreno fértil onde os mestres vão vendo os frutos sendo dados nos casais, nos filhos, nos jovens, em todos. Então, quando isso acontece, o ambiente em que nós vivemos é aquele de obediência, de submissão, ao mesmo tempo de cuidado da parte daqueles que ensinam, porque cuidam das almas dos crentes, porque prestaram contas, e eles fazem isto com alegria, eles não fazem isto gemendo, porque eles não estão lutando com esses irmãos. Mas como diz a palavra, eles são todos cooperadores uns dos outros. Finalmente, meus irmãos, são tantas aplicações para a igreja hoje, que só para fechar o capítulo 3, eu queria lembrar isso aqui. Se você puder anotar, anota aí para não esquecer. Vimos aqui
capítulo 3 nos ensinou e nós notamos juntos que ser cristão é muito mais que ouvir sermões, crer apenas no que se ouve, falar como mestre, fazer boas obras que demonstrem a sua fé. Ser cristão é tomar todas estas bênçãos e virtudes e, juntamente com todas elas, exibir sua sabedoria mediante um proceder correto. Eu devo crer no meu Senhor e demonstrar que creio nele, porque através da minha sabedoria eu procuro aplicar o conhecimento que tenho do Evangelho quando eu estou falando, quando eu estou lidando com pessoas, quando eu estou administrando a igreja, ou no meu trabalho, ou na minha escola. Tudo aquilo que envolve o conhecimento do Evangelho. Ser cristão é a semelhança de Cristo, sendo um imitador dele, procurar refletir e brilhar a verdadeira luz que provém do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor, ela encontre um espaço, um lugar especial em nosso coração, em nossa alma, que continuemos na promoção da paz e pacificamente frutificando para a glória de Cristo, e que nunca nos contentemos com a nossa atual situação. Contentar-se aqui, eu não estou dizendo que você vai murmurar, mas sempre deseje crescer, crescer e crescer. Como diz a Escritura, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pela oportunidade de juntos ouvirmos o Teu Evangelho e sermos desafiados, ó Senhor, a experimentarmos a sabedoria do Altíssimo, a sabedoria do Senhor que vem do alto. É a sabedoria que é pura, pacífica, indulgente, tratável. É a sabedoria que produz bons frutos sem fingimento, é a sabedoria imparcial. Livra-nos, ó Senhor, do sentimento de amargura, do coração invejoso, faccioso, da sabedoria terrena, animal, demoníaca, porque esta não provém do Senhor e ela produz confusão, facções, divisões, tudo aquilo que é ruim. Ajuda-nos, ó Senhor, a começar daqueles que têm a responsabilidade de ensinar, pastores e mestres, a experimentarem, através de um condigno proceder e de uma sabedoria cheia de mansidão, tudo aquilo que ensinam e creem. Abençoa, Senhor Deus, a nós, todos os Teus filhos aqui reunidos, porque em certa medida somos ensinados a instruir uns aos outros na verdade, e que tudo isso, Senhor, seja em amor, seja em um espírito manso e cheio de compaixão. Guarda-nos, ó Senhor, livra-nos da soberba, da arrogância, e produz em nós, Senhor, a cada dia o fruto do Espírito, que é para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.